Alunos do segundo ano. Vamos resolver as atividades da página 66. Essa atividade número 1, vocês façam a leitura dela, pesquisem em algum livro ou então nesse endereço eletrônico que está sublinhado aqui abaixo. A questão número 2, eu vou, ao final da aula, resolver ela, porque não tem condições, porque o espaço aqui é muito pequeno, as respostas são muito extensas, como vocês podem ver aqui embaixo. A questão número 3. Uma pessoa deseja observar por completo um prédio de 101 metros de altura no espelho plano de 1 metro situado a 50 metros do prédio. Qual a distância mínima que a pessoa deve ficar do espelho? Então tem aqui os elementos. O observador, a uma distância x do espelho. Aqui tem o espelho com a sua altura. Aqui eu tenho a imagem virtual formada. É a linha B', que é a altura do prédio. Tem esse termo, a linha B', por quê? Porque é a imagem. Vamos lá. H é a altura do prédio, que é igual a 101 metros. Hzinho é a altura do espelho, que é de 1 metro. X é a distância mínima do observador ao espelho. É isso aqui, que é esse X. 50 mais X é a distância do observador até a imagem formada do prédio, ou seja, do A', B'. Então tem a relação matemática que diz que H minúsculo está para X, assim como H maiúsculo está para 50 mais X. Substituindo, eu tenho 1 dividido por X é igual a 101 dividido por 50 mais X. Multiplica em cruz, então vai ficar 1 que multiplica 50 mais X é igual a 101x. Desenvolvendo isso aqui, eu tenho 50 mais x é igual a 101x. Então, os termos semelhantes, 101x menos x é igual a 50, 100x é igual a 50. Então, explícito o valor de x é 50 sobre 100, que é igual a 0,5. Questão número 4. Desenhe os raios notáveis ao incidir em espelhos esféricos, côncavos e convexos. Então, eu tenho RI é raio incidente, RR raio refletido, N é normal, EP é o eixo principal. Para o espelho côncavo, eu tenho o RI incidindo sobre o espelho, então vou ter um raio refletido procedente de um raio incidente. Aqui está normal, aqui está o eixo principal. Esse aqui é um espelho côncavo, por quê? Porque ele está nessa posição em relação ao objeto. Para o espelho convexo, eu tenho essa posição para o espelho convexo. Então, eu tenho o RI e um raio RR refletido. 5. A imagem ao lado é virtual, direta e maior que o objeto. Essa imagem foi formada em um espelho côncavo em que o objeto, a mão de uma pessoa, está posicionado no foco e o verso do espelho. Bom, esta aqui, as questões que estão sendo pedidas, esses itens, eu vou mandar para vocês um desenho e vou explicar no outro vídeo. Vamos agora à questão número 2, que ela é muito extensa, como eu já disse, então vamos resolver. Agora que você já aplicou alguns conceitos, vamos reforçar algumas definições. Descreva com suas palavras as definições dos conceitos abaixo. Primeiro, classificação das imagens. As imagens, elas se classificam em real e virtual. A imagem real e virtual. Então, vamos conceituar isso aí. A imagem real, ela forma-se à frente do espelho. A virtual forma-se atrás do espelho. Letra C. O que é imagem direta e imagem invertida? Eu tenho aqui o objeto e tenho aqui a imagem. Imagem, eu sempre indico por uma linha. Então, tem o objeto AB que forma uma imagem, a linha B'. Vocês podem observar que a imagem é a réplica do objeto.
e tem mesmo sentido. Agora, a imagem invertida, vou até escrever invertida, observem que a imagem produzida do objeto é de sentido contrário. Então tem aqui o objeto AB, eu produzo uma imagem A', B'. Então a imagem é a réplica do objeto, porém é vista de sentido contrário. Vulgarmente, a gente podia dizer o seguinte, que a gente vê o objeto de cabeça para baixo. Letra D. O acoplamento de espelhos e sua principal aplicação. O acoplamento de espelhos é a união desses espelhos pelas arestas dele. Ó. Aqui eu tenho um espelho E1, aqui eu tenho um espelho plano E2. Estão unidos pelas arestas, como já foi dito, né? Então, de 2 ou mais espelhos para fornecer várias imagens de um ou mais objetos frontal a eles. Então, aqui eu tenho objeto frontal. E aqui eu tenho, por exemplo, essa aqui pode produzir 2 imagens do objeto AB. Aqui está a aresta. Esse aqui pode formar 2, esse aqui pode formar 1, depende do ângulo de rotação entre eles. A aplicação disso aí é em filmagens, né, que a gente usa. Porque uma filmagem, quando eu tenho um determinado número de figurantes, que seria o objeto que fica frontal aos espelhos, precisam ter o número de imagens aumentadas, né? Por exemplo, de 2 figurantes, por exemplo, eu ter 10, 15 imagens. E finalmente, a letra E, ela pergunta: reversão de imagem em espelho plano. O que é isso? É a volta dos raios luminosos que produzem a imagem, no sentido inverso, onde está o objeto. O que significa isso? Que eu tenho um objeto e, se ele produz uma imagem, aqueles raios da imagem estão voltando no sentido de onde está o objeto. Tá? Aí na próxima aula eu vou ilustrar bem essa questão número 5, porque ela é muito importante para a nossa sequência das aulas. Tá? Então, tchau. Muito obrigado.